Fala galera, espero que vocês estejam gostando muito da experiência de estar fazendo parte do maior hackathon do café no Brasil, aqui no Cofton. E agora eu vou começar com vocês mais um treinamento, mais uma qualificação de altíssima qualidade. E o papo de agora é sobre metodologias ágeis de gerenciamento de projeto, gestão ágil de projetos. Vou compartilhar minha tela com vocês um segundinho e bora começar. Primeiramente, muitíssimo prazer, eu sou a Ianca Bárbara, sou assessora de comunicação do Parque Tecnológico de Viçosa, o Tecnoparque, faço parte do time do Avança Café e sou fundadora da Muvuca. Atualmente eu trabalho com todas essas coisas porque eu acredito que eu vou transformar o mundo através do desenvolvimento de pessoas e negócios. E é justamente por isso que eu fundei a Muvuca, um projeto que trabalha com uma educação mais empática, mais humanizada, que se coloca num local de facilitação do processo de aprendizagem, que constrói pontes entre pessoas, entre organizações e propaga a inovação. Partindo de fato para o nosso treinamento, acho que antes da gente pensar em como nós vamos gerenciar os nossos projetos de uma forma mais ágil, a gente tem que entender o que é de fato um projeto. E eu peguei a definição que consta, né, no PM Box, que define projeto como sendo um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Com essa definição, a gente já consegue entender que um projeto ele tem início e fim, ele tem data de validade também, porque ele acontece em determinado espaço, em determinado tempo, e ele cria algo exclusivo, único. E por isso a gente também consegue definir um projeto como sendo um esforço exclusivo que gera resultados únicos e que não permite repetições. Se a gente for executar, vou dar um exemplo, uma construtora que faz prédios. Cada prédio é um projeto diferente. A construtora ela não consegue executar dois prédios, né? Construir dois prédios, mesmo que tenha a mesma dimensão de terreno, as mesmas especificações, ela não consegue simplesmente replicar o projeto. Por quê? Porque o terreno vai ser diferente, porque a mão de obra talvez seja diferente, o maquinário talvez seja diferente. Então, quando a gente pensa em projeto, a gente está pensando em um esforço que não permite repetições também. E agora que a gente já está entendendo o que é um projeto, de fato, vamos então entender qual que é a fórmula do sucesso de um projeto, né? Como que eu vou realizar projetos com uma maior chance de sucesso? E já vou adiantar que é através da gestão de projetos, através do gerenciamento de projetos. E por que isso? Porque quando eu tenho uma boa gestão dos meus projetos, eu consigo reduzir os meus custos, eu consigo controlar melhor os riscos envolvidos e eu consigo melhores resultados. Porque eu vou ter todo o meu passo a passo dentro do projeto muito bem mapeado, muito bem monitorado e revisado continuamente. Eu vou reduzir os custos envolvidos, o que me permite pensar que eu vou conseguir uma maior margem de lucro. Eu vou conseguir controlar melhor os meus riscos, não é 100%, mas eu consigo entender quais são os possíveis riscos envolvendo o desenvolvimento daquele projeto. Voltando no exemplo da construtora, pode ser que o terreno, estudando o terreno, pode ser que eu descubra que um tempo atrás teve um posto de gasolina lá. Então, posto de gasolina, para a gente construir um prédio em cima, tem uma série de questões que você tem que fazer com o solo do ambiente para que não corra risco de escapamento de gás, enfim. São série de especificações. E quando eu tenho um bom gerenciamento de projeto, eu vou prever todas essas questões antes mesmo de começar o meu projeto e eu já vou pensar em formas de minimizar os meus riscos. Aquilo vai estar sobre um maior controle.
E também vou atingir melhores resultados, talvez até com menos tempo, com menos recursos. Eu vou conseguir, então, com todas essas questões, satisfazer melhor os meus colaboradores e os meus clientes. E de forma bem geral, um projeto é gerenciado dessa forma. Eu tenho um início de projeto e aí o que eu faço? Eu planejo ele, eu executo, monitoro. Se eu vejo que alguma coisa está fugindo do meu escopo de planejamento, eu volto no planejamento e adapto ele para minha nova realidade. Executo, monitoro, adapto a realidade. Até que em determinado momento eu encerro o meu projeto. E a gente pode pensar no gerenciamento de projetos utilizando duas, entre aspas, classes de metodologias, né? Que é as metodologias mais tradicionais, né? A gestão tradicional e a gestão mais ágil. E dentro da gestão tradicional, a gente tem o resultado final daquele projeto como nossa única meta e nossa única entrega. Eu planejo meu projeto todo, e embora eu tenha um monitoramento constante e que eu possa fazer adaptações no meu planejamento, a grande entrega dele é o resultado final, é o prédio construído, digamos assim. Já na gestão ágil, eu tenho entregas fracionadas e metas por fases. Então, pensando mais uma vez na construtora, pensando que a construtora vai aplicar um gerenciamento ágil, o resultado pode ser cada andar do meu prédio. E aí, cada andar é uma entrega fracionada e dentro da construção de cada andar eu tenho uma meta específica, porque vai ser uma fase específica do meu projeto, até chegar no resultado final, que é o meu prédio inteiramente construído. Um exemplo, né, gente? E a gente tem diversas metodologias ágeis, da mesma forma que a gente tem diversas metodologias tradicionais. Aqui eu trouxe alguns exemplos de metodologias ágeis para que vocês tenham conhecimento. As duas primeiras eu vou aprofundar um pouco mais nos próximos slides, que é Kanban e Scrum, que são as duas metodologias ágeis mais utilizadas, inclusive, assim, até além do gerenciamento de projetos propriamente dito. Mas além dessas duas, a gente tem, por exemplo, Lean Manufacturing, que é uma metodologia de aperfeiçoamento constante. A gente está sempre pensando em aperfeiçoar os nossos resultados, as nossas práticas, as nossas metodologias em termos mais técnicos de realização de projetos. O Design Sprint, que tem uma premissa muito parecida com o Scrum, a gente vai ver depois. A gente também tem a Microsoft Solution Framework, que, se eu não me engano, é uma metodologia da década de 90 da Microsoft, e que até hoje ela é bastante utilizada, principalmente no meio do TI, né? E um último exemplo que eu trouxe é a Feature Driven Development, também, se eu não me engano, da década de 90. Essas duas últimas foram as primeiras metodologias ágeis desenvolvidas e aplicadas no mundo corporativo. Pelo menos assim, que as primeiras metodologias ágeis que a gente, de fato, tem mapeado, né? Tem mapeado que elas foram aplicadas e que tiveram resultados bons resultados duradouros, resultados expressivos. Agora vamos entender um pouquinho a metodologia Kanban. Normalmente são 3 colunas, mas eu gosto de trabalhar com 4 colunas. Eu adiciono a coluna de ideias, mas eu vou deixar ela por último, porque é um acréscimo que eu fiz na metodologia propriamente dita. Mas a metodologia Kanban é extremamente simples. Você tem 3 colunas, que é a iniciar, em andamento e concluída. O que eu tô falando de iniciar, em andamento e concluídas? As minhas tarefas. Então, quando eu vou realizar um projeto, a primeira coisa que eu vou fazer é listar absolutamente todas as tarefas que eu preciso executar para conseguir finalizar aquele projeto. Pode surgir, sim, tarefa no meio do caminho, na verdade, com certeza vai surgir tarefa no meio do caminho, mas eu vou sempre adicionando. Mas antes de começar, de fato, um projeto, eu preciso listar todas as tarefas que eu consigo já mapear que serão realizadas. E daí, à medida que eu for fazendo,
as tarefas elas vão andando dentro da metodologia. Quando eu estou em processo de execução daquela tarefa, e aí pode ser eu, enquanto pessoa, ou alguém da minha equipe, aquela tarefa migra para a coluna chamada de em andamento, porque aquela tarefa está sendo realizada, ela está em andamento. Quando ela for concluída, ela vai para a coluna de tarefas concluídas. E aí, por que eu gosto de trabalhar também com a coluna de ideias? Porque ao longo do ao longo da realização do meu projeto, vai surgir ideias de tarefas que podem ser realizadas para aprimorar o resultado, para ter um resultado mais bacana. E podem ser tarefas que elas não foram mapeadas, que precisam ser realizadas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no meio do projeto de construção, eles não tinham mapeado a tarefa de... vou dar um exemplo bem tosco, mas não tinham mapeado que eles precisariam pintar as paredes internas dos apartamentos daquele prédio. E daí eles é uma coisa muito, muito óbvia, né? Eu preciso fazer a pintura. Uma coisa que eu não preciso de grandes validações, então eu já coloco direto essa tarefa a iniciar. Mas quando eu tenho uma ideia mirabolante que foge um pouquinho que seja do escopo do meu projeto, por exemplo, vamos supor que estava planejado pintar todas as paredes de branco, mas eu tive uma ideia, pensei que, nossa, seria muito massa colocar um papel de parede na sala de todos os apartamentos, porque, sei lá, ia agregar valor e tal. É uma ideia que foge um pouco do escopo do meu projeto, que pode acarretar mais custos, mais tempo, enfim, vai mudar um pouco aquele planejamento. Então eu coloco em ideias, porque eu preciso avaliar aquilo, eu preciso validar, eu preciso verificar se de fato aquela ideia é praticável. Se for praticável, ela vai para a coluna de a iniciar. E aí, à medida que eu for fazendo, ela vai andando. Quando eu for fazendo, ela vai para em andamento. Quando eu concluir, ela vai para tarefas concluídas. E por que essa é uma das metodologias mais utilizadas? Além do fato de ser super simples e você poder replicar não somente para projetos, mas também, por exemplo, para gerenciamento de tempo, para autogerenciamento, até para gerenciamento de processos, eu consigo estar adaptando a metodologia Kanban para utilizar nesse tipo de contexto. Mas o que torna essa metodologia mais disseminada é que ela é muito utilizada em conjunto com outras. Sempre que eu tenho um projeto em andamento, que eu preciso de muitas pessoas dentro da equipe tendo conhecimento do andamento daquele projeto, eu preciso pensar numa forma visual e simplificada de ter aquelas informações. E muitas das vezes, as organizações optam pelo Kanban, principalmente um Kanban físico, na parede da organização, porque é fácil de ser atualizado. Se eu coloco um Kanban fixo lá, eu posso mudar os post-its de lugar. Se eu montar no Trello, eu consigo mudar os cards de lugar e por aí vai. E ela consegue acompanhar em tempo real a metodologia que foi escolhida para gerenciar de forma oficial. Então, a gente consegue ter um gerenciamento mais robusto e o Kanban. Então, ela é muito utilizada acoplada a alguma outra metodologia. Pode ser utilizada sozinha? Pode ser utilizada sozinha. Mas o que a torna tão disseminada é justamente o fato dela ser muito adaptável a diferentes contextos e isso permitir que ela seja utilizada com outras metodologias. Até pela vantagem de ser bastante visual e simplificada. Mas, além da Kanban, eu trouxe a metodologia Scrum, que é a metodologia ágil mais utilizada. De longe, é a mais utilizada, a mais comentada. O Scrum, em muitos contextos, acabou se tornando, inclusive, sinônimo de metodologia ágil. Muitas organizações, quando se fala em metodologia ágil, automaticamente elas estão falando de Scrum. E ela é muitíssimo empregada em projetos mais complexos. Projetos que são tão complexos que é muito difícil planejar do início ao fim. Eu não tenho dados suficientes para planejar do início ao fim, eu não tenho recursos suficientes para ter um planejamento adequado do início até o fim, entre outras questões, né? Mas sempre que eu tenho alguma coisa que me impede de planejar o projeto do início ao fim,
eu penso, né? Eu automaticamente já penso em utilizar o Scrum, porque ele permite que eu faça planejamentos em blocos, em ciclos de atividades. Essa é a grande característica do Scrum. É uma característica que o torna parecido com o Design Sprint, porque o Design Sprint também trabalha com ciclo de atividades, mas o Scrum, ele tem uma robustez, digamos assim, um pouco maior. Eu resumi muito aqui, de verdade, eu tentei tornar essa metodologia mais simplificada possível, para que a gente consiga, né, entender rapidinho e botar a mão na massa aí no hackathon. Se vocês pesquisarem mais, vocês vão ver que existem muitos materiais sobre Scrum e existe maior aprofundamento também. Mas, resumidamente, o Scrum ele pode ser explicado por 3 questões, né? Que é o Sprint Backlog, o Sprint propriamente dito e o Sprint Planning. O Sprint Backlog é a lista de atividades a ser realizado. Da mesma forma, lá no Kanban, quando eu vou iniciar um projeto utilizando a metodologia Scrum, eu vou fazer uma lista com todas as atividades possíveis que eu vou realizar do início ao fim do meu projeto. Eu vou mapear tudo. Da mesma forma que acontece no Kanban, vão surgir atividades no meio do caminho. Seja por questão de necessidade, seja por questão de não foi possível mapear, né? Porque é uma coisa que é muito complicada, são projetos que são muito complicados de se mapear do início ao fim, ou seja porque viu-se a necessidade de inserir etapas novas. Mas, antes de iniciar, eu vou listar tudo, o que for possível de ser mapeado naquele momento. E aí eu vou pegar o meu Sprint Backlog, a minha listinha de atividades, e vou montar sprints. Eu vou montar ciclos de atividades. E esses ciclos de atividades, cada um desses ciclos, eles vão ter uma lista de atividades específica para ser realizada dentro daquele ciclo. Cada um desses ciclos, cada um desses sprints também vai ter a equipe responsável por realizar aquelas atividades, vai ter um início e um fim, ou seja, eu vou colocar a data de início e a data do fim. Normalmente, esses ciclos têm mesmas durações, todos com uma semana, todos com 15 dias, todos com um mês. Dificilmente vai passar de um mês, porque a gente está falando de metodologia ágil, com metas e entregas mais rápidas. Então, o Scrum, quando eu falo do sprint do Scrum, tô falando de no máximo assim um mês, e um mês é muita coisa. Normalmente é uma semana mesmo. E fiz o meu sprint backlog, listei todas as atividades que precisam ser realizadas, separei elas em sprints, em ciclos de atividades, com equipe responsável, com listas separadas, com data de início, data de fim. Eu parto para o meu planejamento do meu sprint. O sprint planning, eu vou, de fato, fazer um planejamento. Fulano de tal vai ser responsável por tal coisa, Beltrano vai ser responsável por tal coisa, os recursos que são necessários são esse. Enfim, fazer um planejamento normal, digamos assim. E aí, quando eu fiz o meu sprint planning, e aí eu começo o meu sprint. Vou fazendo as atividades, terminou o meu ciclo de atividades, o que eu vou fazer? Vou avaliar. Vou avaliar os meus resultados, vou avaliar se o meu planejamento ele foi coerente, vou reavaliar, revisar a minha lista de tarefas, o meu sprint backlog, e vou planejar o próximo sprint. Eu posso planejar mais de um sprint de uma vez só? Pode, mas toda vez que você vai iniciar um novo, você precisa, no mínimo, replanejar, revisitar o planejamento e ver o que precisa ser adequado, o que precisa ser remanejado, enfim. Porque cada entrega que eu for fazer, cada fim de sprint, ele vai precisar, ele vai pedir que a gente revise todo o nosso projeto. Porque o ciclo de atividades, ele vem justamente para que a gente consiga ir dando forma ao nosso projeto ao longo do tempo.
para que as entregas, essas pequenas entregas, esses sprints, eles somados, eles vão construindo o projeto. Então, a gente precisa realmente entender se esse projeto está encaminhando para o resultado final da forma que a gente espera ou da forma que o cliente espera. E por isso, toda vez que eu vou começar um sprint novo, eu realmente preciso revisitar todas essas questões e avaliar se o meu planejamento está correto, se o planejamento daquele sprint em específico está correto, se a equipe está adequadamente capacitada para realizar aquele conjunto de atividades, se eu tenho os recursos necessários, se aquele tempo é adequado e por aí vai. E justamente por essa questão também que torna o Scrum tão importante para projetos complexos, porque eu não vou conseguir prever do início ao fim, mas eu consigo prever os meus sprints. E aí eu vou vendo meu projeto tomando forma enquanto eu vou conseguindo visualizar um futuro, digamos assim, para aquilo. Até que vai chegar em determinado momento que eu vou fechar o meu projeto, vou entregar aquele projeto, vou ter o meu resultado final. Bom, chegamos ao fim desse treinamento. Eu vou pedir encarecidamente para que todos vocês abrem o navegador e joguem no navegador bit.ly/avancamuvuca, bit.ly/avancamuvuca. Joga lá. Vocês vão responder uma perguntinha, uma única perguntinha. Vocês vão marcar de 1 a 10 e me contar o que vocês acharam. No caso, vocês vão me contar o que vocês acharam justamente nessa pergunta de 1 a 10. É super rápido, vocês vão abrir o navegador, jogar lá, bit.ly/avancamuvuca, responder. Tenho certeza que enquanto eu tô falando, vocês já estão respondendo, porque dá prazo. E muitíssimo obrigada, esses são os meus contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode pedir ajuda para a organização do evento, para os seus mentores, mas também pode entrar em contato comigo através do e-mail eu.muvuca@gmail.com ou através dos meus contatos pessoais, né, que é yanka@gmail.com ou meu número de telefone. Gente, mais uma vez, eu vou pedir para vocês responderem aquele formuláriozinho, o feedback, porque eu sei que tem gente que não respondeu ainda, então bora lá responder. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos um pouquinho sobre metodologias ágeis de gerenciamento de projetos. Espero que vocês consigam aplicar isso dentro do projeto de vocês aqui no Hackathon, mas que também apliquem na vida de vocês fora desse evento maravilhoso. Show? Então, qualquer dúvida pode me chamar. Um beijão e tchau, tchau.